hoje vou dar início, né, a essa nossa roda de conversa. Depois nós vamos fazer aí a contagem, né, de quantas já foram. E para quem ainda não sabe, todas essas rodas de conversa, elas acontecem online, ao vivo, mas também estão indo para o canal do YouTube da Associação Maranhense dos Engenheiros Ambientais, a nossa querida AMEA. Então, hoje o tema sempre ele é discutido na roda de conversa anterior, e o tema de hoje foi justamente a educação ambiental. Então, como o Joelber é o nosso assessor de quem deve ser o protagonista, né, na ausência de, né, Joelber? Então, acaba ficando o presidente da associação, mas não quer dizer que todos os membros que fazem parte da roda de conversa irão, com certeza, participar, discutir, através do que nós iremos trazer na noite de hoje. E aí eu queria dizer, acho que o mais importante é o agradecimento a todos que acreditam nos temas, nesse momento, na associação, no meio ambiente, na engenharia ambiental. Então, a intenção da associação, a intenção da AMEA, é nada mais, nada menos do que poder trazer essas ideias e alimentar o mundo digital de conteúdos relacionados ao meio ambiente. É óbvio que esses temas sempre estarão relacionados à formação, né, à qualificação, à atualização da engenharia ambiental, principalmente no estado do Maranhão. E esse tema, educação ambiental, é um tema que, para mim, eu fico sempre muito à vontade. Já trouxemos aqui Missões Sonoras, e educação ambiental, para mim, não é diferente, porque essas duas áreas eu já estudo, já sou muito curioso há bastante tempo. E aí eu gostaria de segmentar as duas palavras, porque o termo ele já é bastante abrangente e as palavras separadas também têm um grande impacto. Primeiro, educação. A educação vista por diversos pedagogos, ela tem uma importância que ela não é só para a formação tradicional, ou seja, aquela que foi construída por documentos. Aqui no nosso país, ela é regida pela LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, e também ela vai necessitar de um acompanhamento social. Então, isso não só a família, também tradicional, mas aos amigos, aos locais, ao ambiente do qual o ser humano está imerso. Seja ele um ambiente urbano, seja ele um ambiente rural. Então, a educação, vejam, ela já tem essa imensa responsabilidade. E quando nós chegamos na outra palavra, ambiental, então imagina, tudo relacionado ao meio ambiente. Meu Deus do céu, nós estamos falando do planeta Terra, quiçá até de todas as outras coisas que circundam. Porque quando nós falamos no planeta e não levamos em consideração aquilo que circunda, que é o Sol, a Lua, os outros astros, as próprias estrelas, quando nós observamos, porque elas não só ilumina, nos dá brilho, mas ela também interage a níveis energéticos. Então, nós temos aí o meio ambiente também uma palavra muito abrangente, que nós precisamos conhecer, não só na sua literatura, não só na língua portuguesa, ou em outros idiomas, dependendo do país em que estejamos, mas para entender o impacto que causa, principalmente quando nós falamos a educação ambiental. Porque não podemos confundir, ou pelo menos distraidamente limitar o termo, porque a educação ambiental ela tem essa responsabilidade. E aí eu queria trazer uma situação de ontem, lá de Santo Inês, estávamos com nossos queridos engenheiros ambientais ali daquele município, onde o secretário municipal, o Fabrício, que também é engenheiro ambiental, uma pessoa super competente, um grande amigo, estávamos ali lutando por questões ambientais, informando a população. Mas fica difícil você fazer qualquer tipo de trabalho, não só na área ambiental, mas qualquer outra área, quando você não entende o conteúdo.
né? Você não entende o que está sendo abordado. Então, como falar de resíduo sólido se as pessoas não entendem o significado do resíduo, não sabem diferenciar os estados físicos da matéria? Como falar de saneamento se a pessoa nem sequer ela conhece a literatura para entender de onde vem a palavra saneamento? Então, fica muito difícil quando você tenta fazer qualquer tipo de campanha onde as pessoas não têm, não é que elas não tenham conhecimento, mas faltam a elas um pouco mais de abordagem teórica dentro dos conhecimentos científicos. Para quê? Para que simplifique aquilo que vai ser conhecido. Então, tem diversas formas de conhecer, né? Eu acredito que a própria ciência, ela surgiu da curiosidade, da vontade das pessoas em entender as coisas e aperfeiçoá-las. Então, eu vejo muito que o que nós temos hoje para falar é realmente uma ideia sobre o que nós precisamos fazer para melhorar a nossa vida, que eu tenho uma certeza e até um discurso de esperança que nós estamos melhorando a cada dia, sim, com todos os impactos, todas as mazelas, todos os percalços dessa irresponsável evolução humana de uma maioria que não respeita bem a ciência, mas nós estamos evoluindo. Ao mesmo tempo, precisamos estar alerta, porque se nós não evoluirmos com mais ciência, com mais atenção, nós iremos ter, ao longo dessa evolução, sempre mais impacto. Então, é aquela coisa fazer uma analogia com o boxe, né? Então, se você vai para uma luta de boxe bem treinado, onde os dois lutadores têm a dimensão das consequências que aquilo pode causar, é bem capaz que eles nem lutem, porque, com certeza, alguém vai se machucar. Mas, ao mesmo tempo, se você tem um treino, você pode aguentar algumas pancadas, mas também tem outra certeza, que alguém vai cair. Então, ou no Rock Balboa, né, para quem já assistiu, acaba que, às vezes, até os dois caem, né? E alguém vai levantar para dali se definir um vitorioso. Mas quando nós falamos em meio ambiente, engenharia ambiental, em educação ambiental, nós não estamos procurando um único vitorioso, nós estamos procurando uma vitória social, onde todas as pessoas elas devem interagir para um bem maior. Então, eu acredito muito que esse tema que nós devemos abordar hoje é isso. Bom, e aí eu trago aqui sedes das unidades regionais de educação. E isso, o que é isso, né? Para quem não sabe, nada mais é do que o mapa da organização da educação ambiental no nosso estado, de acordo com a própria lei, né, que rege essa missão, né, que é a educação ambiental no estado do Maranhão. E aí vocês vão olhar o mapa do Maranhão. Então, para quem é de algum município específico, né, ou se encontrou nessa regionalidade, porque acabam que não são os 217 municípios, mas 90% dos municípios foram representados para se debater sobre essa lei, né? Então, é 2018, é até recente, então, o último debate sobre ela, né? E apenas 10% ficaram ausentes dessa participação da construção. Mas, quando nós olhamos para esse mapa, o que nós percebemos? Nós percebemos uma representação de norte a sul, de leste a oeste, né? Então, até o centro também, nós já temos alguma coisa relacionada a isso. E esse é o desenho da educação ambiental. Então, imagina hoje como nós podemos agir nessa regionalidade. Quais são os impactos que isso vai causar? Nós já trouxemos aqui algumas discussões sobre pontos específicos, né? Inclusive na fala sobre recursos hídricos. Então, mas nós temos o Maranhão, que eu, do meu ponto de vista, se isso é permitido, né, eu acredito que o Maranhão é o estado da federação, o estado dessa nossa nação brasileira, mais promissor dentro das questões ambientais. Por quê? Por dois fatores. Um, porque nós precisamos ainda avançar muito, então podemos aprender com o que os outros fizeram de errado. E o outro fator, que eu sempre lembro de alguma coisa que o meu amigo Joelber fala, que é marcante, né? Que é
justamente o fator de nós termos muito recurso, e isso não só recurso hídrico, não só solo, não só vegetação, mas energia, litoral e pessoas, que eu acredito também que as pessoas fazem parte desse contexto. Então, flora e fauna aí bem servidos no nosso estado. Então, eu acredito que é dessa forma que nós conseguiremos fazer avanços dentro das questões ambientais. Mas faço sempre essa ressalva sobre a educação ambiental. Então, a educação ambiental ela não é só um tema específico da engenharia ambiental ou da importância de se trabalhar o meio ambiente. A educação ambiental é um termo que nós precisamos trazer ele à tona de uma maneira mais incisiva dentro do processo temporal e histórico. Por quê? Se muitos dos adultos hoje não entendem o significado da importância dos trabalhos ambientais, é porque eles também, lá no seu princípio, não foram educados para isso. As pessoas não foram educadas para a coleta seletiva desde o início. As pessoas não foram educadas para respeitar o oxigênio que respira desde o início. Também porque o oxigênio que se respira, desde o momento que ele saiu ali da barriga da mãe, ele já, por osmose, pelo processo da reação do próprio organismo, a fisiologia já vai ali, se adapta a respirar. Só que o preço é bem maior quando você não atenta pelo privilégio que se teve. Porque depois muitas pessoas vão ter problemas respiratórios, porque aquele ar já não é tão limpo, né? Já não está tão puro como deveria para o organismo viver bem. E assim acontece com a água, assim acontece com os nutrientes, então é por isso que nós precisamos até levar não só a professora, mas a todas as pessoas, não só do nosso estado, do nosso município, do nosso país, mas do nosso planeta, que é muito importante entender que o ponto inicial da existência é a energia. E onde existe a concentração mais densa e positiva da energia, ela vem da natureza. Seja o sol, seja o ar, seja a água, seja o solo, né? E os seres vivos que interagem nessas relações orgânicas e inorgânicas. Então, aí eu vou falar aqui da lei, né? Então, a Lei 10.796, de 2018, ela tem esses sete temas aí que são muito importantes as pessoas entenderem tecnicamente, né? Para que depois a discussão fique interessante entre todos nós. Então, num programa estadual de escolas sustentáveis. Então, imagina que responsabilidade é esse primeiro tema, né? As escolas serem sustentáveis. Então, acredito que não deve ser só o termo ou o documento que deve estar escrito isso, mas a consciência, né? Segundo, Programa Estadual de Educação Ambiental, como apoio à conservação dos recursos hídricos. Então, vejam, um tópico específico para os recursos hídricos. Isso também é muito importante. Terceiro, Programa Estadual de Educação Ambiental aplicado à gestão de resíduos sólidos. Então, vejam, também são temas que são pertinentes àquela preocupação ao meio ambiente. Quarto, Programa Estadual de Educação Ambiental para o fortalecimento das unidades de conservação estaduais, né? Então, a unidade de conservação, eu digo muito que esse termo é uma referência, né? O que precisamos entender que essas unidades são referências, que nós não podemos ficar distantes ou elas virar aquele aquário que o pessoal gosta de botar dentro de suas residências, né? Para ficar vendo o peixinho aprisionado ou as gaiolas vendo o passarinho aprisionado. Quinto, Programa Estadual de Educação Ambiental para a prevenção de queimadas e desmatamentos. Então, aquilo que eu falei sobre vamos aprender com que os erros que os outros, né, cometeram. Portugal é uma civilização, uma sociedade até mais antiga que a nossa e que já sofreu bastante com isso. E não foi nem um pouquinho bom, né? Foi muito ruim para eles. E só que eles evoluíram com esse caso e nós precisamos entender o que podemos evitar com isso. Sexto, ações de fortalecimento do sistema estadual de educação ambiental. Esse fortalecimento, eu arrisco até dizer que nós precisamos ser intensos e fazer acontecer e, sim, fortalecer. Sétimo, Programa Estadual de Educação e Gestão Ambiental no Ensino Superior.
eu acredito que talvez esse seja mais polêmico, mas eu vou deixar nós falarmos, né? Cada tópico desse, talvez, deixar ele por último, porque ele acaba fazendo um fechamento desse primeiro momento. Então, gente, aí eu queria, vocês fiquem à vontade, quem quiser, né, falar um pouco sobre essas primeiras provocações sobre a educação ambiental, nós faremos nesses momentos, para que todos possam participar, não fique um monólogo, né? Muito boa noite, professor. Boa noite a todos. Uma quarta-feira aí de muitos aprendizados, né? Hoje o dia foi bem corrido, eu cheguei ainda agora aqui em casa, mas também muito satisfeito com essa correria. Muitas coisas boas vindo por aí. E quando a gente fala a respeito dessa questão de educação ambiental, é algo muito amplo, porque a gente discute tudo, né? A gente discute tudo e isso aí que o senhor já falou, é a formação do caráter, é daquilo que a gente vai estar introduzindo na cabeça das crianças, que inclusive eu já conversei muito aqui em Santa Helena, trazendo para uma parte prática do assunto que o senhor está mencionando, que é o quê? A questão da educação ambiental, mas só que de uma forma assim muito base, o que a gente chama de alfabetização ambiental dentro da educação ambiental, que é você trabalhar com todas as séries, com todas as escolas, tanto municipais quanto as estaduais, né, e as privadas, para que a gente possa deixar fértil a mentalidade dessas crianças, desses jovens adultos, a entender o que é a nossa realidade, né? É trazer a eles o sentimento de pertencimento e de envolvimento com o ambiente onde eles estão interagindo, que às vezes de forma indireta eles não conseguem perceber ainda isso. Eles ainda não conseguem ter a visão de que a cidade, o estado, o Brasil, o planeta é uma casa onde é um bem comum a todos, né? Então, a questão da educação ambiental, hoje aqui nós estamos trabalhando dessa forma, junto com as coordenações pedagógicas, as direções de escola, para que a gente possa transformar essa alfabetização ambiental a ser trabalhada com conteúdo de forma transversal, com todas as disciplinas, para que cada professor possa ter a liberdade de poder tocar no assunto referente àquilo que ele já lida. Por exemplo, eu posso fazer a medição de um lado ao outro do Rio Turiaçu sem atravessar, ou sem lançar uma fita métrica, né? Só fazendo cálculos matemáticos do lado, traçando um barbante, enfim, assim como eu já fiz aqui na minha oitava série, por exemplo. A gente pode discutir a questão química, tudo com o rio, como o senhor falou, a questão de recursos hídricos. Vamos lá, vamos falar de recursos hídricos. Você pode falar a questão do saneamento, você pode falar a questão de biologia, a questão das bactérias, dos fungos, né, dos eumintos, que são os vermes. Então, tem uma vasta lista de conteúdos que a gente pode trabalhar na alfabetização ambiental, que é o que vai nos dar um suporte para a gente poder trabalhar a questão da educação, que é o que vai vir a conscientização, porque você vai trazer de forma mais prática, né? Interligada, essas coisas interligadas, a poder lançar qualquer conteúdo, qualquer informação, essa galera vai poder pegar e vai poder associar. Porque houve um desenvolvimento tão grande, com acesso à informação, acesso à tecnologia, mas acesso a esses conteúdos acabou que não aconteceu. Então criou uma brecha muito grande. E nessa brecha a gente tem esses impactos, tem esses ilícitos ambientais, tem essas degradações que ocorrem diariamente, entendeu? Então, só a partir do momento que a gente tiver educação ambiental na base mesmo ali, é que a gente vai conseguir falar de poluição sonora, é que a gente vai conseguir falar de resíduos sólidos, de reciclagem, de combate ao desperdício de água e tudo, né? Hoje, é óbvio, a gente pode fazer isso de forma pontual, mas que isso aconteça e cresça com as pessoas, a gente tem que começar a fazer isso para que daqui a uns 5, 10 anos
as pessoas já consigam associar isso no seu dia a dia. Era essa contribuição que eu queria dar. Vamos lá dar uma contribuição, né? É como o Saulo falou, rapaz, falar de educação ambiental é um negócio assim muito amplo. Na verdade, ele falou uma coisa que eu não tinha escutado ninguém falar, mas pô, representa tudo. Quando você fala de educação ambiental, você está falando na verdade de tudo. Tudo o que envolve a gente. Tudo acaba se resumindo em educação ambiental. Por quê? Todas as atividades, o que é o papel principal do engenheiro ambiental? Se a gente for parar para pensar, o engenheiro ambiental, na verdade, ele toma conta de outro ser humano. Por que eu digo tomar conta? Que, na verdade, o nosso trabalho é ver as outras operações, como as outras pessoas estão operando em suas atividades, e a gente vê nosso papel é orientar, dizer como essas atividades elas têm que ser melhor desempenhadas, diminuindo todas as questões de impactos e aí por aí vai. Isso aí, quando eu digo atividade, é atividade mesmo, qualquer atividade, toda atividade humana. Às vezes até uma atividade de lazer, ela precisa ter essa orientação. Outro dia eu faz um tempo que eu vi acho que foi São Paulo, que implementou que tinha que ter um engenheiro ambiental no licenciamento dos shows, né? Grandes eventos de show e tal. Eu vi, assim, eu não sei explicar bem, eu olhei assim por alto, assim, eu achei que dali interesse me chamou a atenção. Aí depois fui pesquisar e eu encontrei por quê que é importante isso aí. Um engenheiro ambiental, uma pessoa responsável num show, numa atividade recreativa, de banda e tal, de música e tal. Porque, na verdade, a gente vai ver lá o tanto de resíduo que é gerado, o tanto de gente que vai se transportar, vai se deslocar para lá. Então, começa a pensar um monte de coisa. Rapaz, depois que acontece o evento, o que vai acontecer com aquele rolo de resíduo que foi gerado? A gente acaba vendo que a educação ambiental ela envolve tudo. Agora, só que a gente pensa de uma forma bem ampla, fala uma coisa, mas a gente precisa avançar nas questões dos planejamentos. O que a gente peca muito, eu acho que veja aí no Brasil, Maranhão, Brasil, aí com a educação ambiental, é a questão do planejamento. Há mais ou menos 7 anos, né, eu comecei a me envolver com essas questões de plano municipal de saneamento básico, plano de resíduos e outros vários planos de recursos hídricos. E aí que eu fui ver a importância de a gente fazer plano. Antes disso, não vou mentir para vocês, eu achava às vezes até assim, eu ficava, porra, o pessoal faz tanto plano, escreve tanto, mas o que é que esses caras estão tirando desse papel aí que eles fazem, o que é que eles estão botando na prática? Eu tinha assim até às vezes um pouco às vezes de resistência. Quando eu comecei a me envolver com esses planos, eu comecei a perceber a importância. Por quê? Vamos lá para educação ambiental. Quando você não tem um plano, cada um faz o que quer. Eu quero trabalhar lá no meu município, educação ambiental. Trabalhar na minha escola. Aí eu pego, eu faço, falo o que eu quero e tal. Eu não sigo, às vezes, uma linha de raciocínio. Eu não tenho, às vezes, uma linha de trabalho. Não sei se vocês estão me entendendo. Às vezes o cara às vezes fala uma coisa bem, quer dar uma aula, explicar a alunos educação ambiental, ele dá grandes exemplos e às vezes ele se esquece de fazer com que na escola dele tenha bons hábitos, de você sujar menos, gerar menos resíduos e por aí vai. Então, eu vejo que a questão do plano, ele é fundamental. Os planos de educação ambiental, para quê? Para que todo mundo siga o mesmo caminho. Não adianta eu ir para a direita, a série vai para a esquerda, o outro vai para frente, o outro vai para trás, e aí ninguém se encontra. Ninguém se encontra, e aí acaba que a gente acaba nem saindo do lugar, porque fica aí assim, tudo disperso. Então, eu vejo hoje, tudo que hoje eu penso assim, nessas questões de saneamento, e meio ambiente em geral, eu penso em planos. Planos, porque rapaz, qual é o planejamento que vai ter sobre isso aí? Então, hoje eu vejo importante, chamo muita atenção para isso. Então, por isso que quando tem essas reuniões públicas para decidir,
conversar sobre esses planos, eu gosto muito de participar, porque aqui dali é que vai definir a nossa caminhada. Eu vou aproveitar que eu estou falando, vou dar, vou dar 4 sugestões aí de próxima rodada de conversa, na quarta-feira. Para a gente ficar assim, a gente busca aí as pessoas para falar. Uma pode falar de saneamento e falar, por que não, a gente falar das 4 componentes do saneamento. Já se falou aí, o Raimundo falou semana passada, do resíduo sólido. A gente podia falar abastecimento de água, coleta e tratamento de efluentes e drenagem. Drenagem doido, é interessantíssimo. Poucas pessoas falam de drenagem, mas quando a gente vai falar, que a gente pega, a gente aqui, principalmente aqui no Maranhão, a gente fala pouco de drenagem. A gente pensa que drenagem é fazer só o caminho da água. E eu até me ofereço para falar sobre. E tem mais outro tema. Depois que a gente falar tudo isso aí, fechar esse ciclo aí das 4 componentes de saneamento, a gente podia aí começar a falar o quê? Falar sobre os planos municipais de saneamento básico. Isso aí ainda tem muita gente, até mesmo na área ambiental, que ainda não sabe nem o que é isso, para que serve, qual a importância, o porquê que se deve ter um plano municipal de saneamento básico. E às vezes, para a gente mesmo, engenheiro, a gente conversar sobre isso aí, a gente aprende mais, outros colegas nossos sabe, e até tem aquela criatividade que eu falei na semana retrasada. São assuntos que vão gerar criatividade do cara. Às vezes eu vejo muitos amigos nossos perdidos. Para Joel, a área ambiental, não tem nada para se trabalhar. Eu digo, meu jovem, é o que mais tem. Tu tem que precisar participar mais dos eventos para tu criar, despertar essa criatividade. Aí, às vezes, o cara olha aqui, rapaz, essa área aqui é boa, dá para eu me dedicar a isso. Ó, daqui a pouco, eu não sei bem como tá, mas tem uma parceria entre a Universidade Federal Fluminense e a FUNASA, que está concluiu uns planos municipais de saneamento, está em fase aí, eu acho que só de aprovação. Cara, isso aí vai ser um mercado, ainda mais agora com essa mudança aí das concessões, cara, isso aí vai ser um mercado incrível. Porque quando você fizer as regionalizações, que você começar a dar as concessões, as empresas vão buscar nos municípios, cadê você? Já tem um planejamento, aí vocês têm um plano no espaço de saneamento, vamos lá, a gente vai ter as obras, tudo que vai ser feito vai ser em cima desse planejamento. E quem é que vai trabalhar nisso? Somos nós. Então, essas são as 4 sugestões que eu dou. Resíduo já foi, né? Abastecimento de água, eu me ofereço para falar sobre o sistema de abastecimento de água, coleta e tratamento de efluente, drenagem, também me ofereço a falar, se não aparecer ninguém, e os planos municipais de saneamento básico, que é um tema, apesar de bem simples, mas bem interessante. Também, se alguém, já participei de vários, né? Mais de 10 elaborações de plano municipal, já fiz aí acho que 10 diagnósticos, 12 diagnósticos, também me ofereço para falar sobre isso. São temas que eu gosto muito e que é o nosso dia a dia como engenheiro. E são interessantes, né? Acho que até falei demais aí, obrigado. Mas, Mas você está vendo, já está falando uma coisa, eu estou lembrando aqui lá atrás, quando nós estávamos falando como construir conteúdos e permitir que as pessoas participem mais, né, dos projetos. E aí vieram as lives no Instagram, e agora uma ferramenta que ela é mais democrática, né? Então, nós estamos aqui dentro de um processo onde as pessoas, através do link, podem acessar e participar, né? Não ficar só lá aqueles 2 ou 4 que aí o Instagram limita, porque ele tem uma linguagem, e o nosso objetivo já é um pouco maior. Então, aqui a gente já traz convidados, então é importante isso. E quando nós terminamos, nós temos ali, né, um material já sobre conteúdos, isso é legal, né? E aí, por ordem, mas você não vai escapar não, mas eu sabia que você estava, né, bem entusiasmado para dar continuidade e ajudar a associação. pois só coisa rápida, né? Assim, da vez que o Saulo apresentou sobre a bacia do Turiaçu,
me chamou muita atenção, porque ele apresentando, eu me lembrando negócio de codificação de bacia, e aí eu disse, quando o Raimundo apresentou, aí me veio o estalo da questão das 4 componentes de saneamento. Quando a gente vai falar de drenagem, na verdade a gente vai falar sobre isso bem aí, fazer todas as avaliações daquelas que eu falei na apresentação do Saulo, coeficiente de capacidade, densidade de drenagem, fator de forma, ponto, ponto de saturação, e aí a gente vai falando sobre tudo isso aí, na drenagem, que na verdade vai compor as primeiras informações da bacia hidrográfica, do comitê de bacia. E eu quero até falar sobre isso aí, da drenagem, mas eu quero para mais lá na frente, por quê? Porque eu quero montar uma apresentação, um banco de dados, eu até me empolguei, não sei se eu vou conseguir fazer, mas eu queria fazer usando a bacia do Turiaçu, montando toda a base de dados inicial, os códigos e tudo, e fazer todos os exemplos do que a gente deve fazer num plano municipal de saneamento básico, na parte de drenagem, que vai servir para o comitê de bacia. Ele vai usar lá e depois só ficar alimentando, e eu vou falar lá e vou dar umas ideias, que o Saulo aí, como está na frente, ele vai só, isso dá para fazer, isso dá para fazer, isso dá para fazer. Daqui a pouco, a gente vai ter tanta informação no comitê de bacia, que todo mundo quiser falar sobre bacia hidrográfica, universitários aí que estão fazendo conclusão de curso, eles vão procurar o comitê da bacia do Turiaçu. Porque, rapaz, é a única bacia que tem informação. E aí a gente só pede uma coisa, só a contrapartida. A gente dá aqui as informações que tu quer da bacia, faz seu trabalho, mas a gente pede uma contrapartida. Quando você concluir seu trabalho, você traga essas informações para elas alimentar nosso banco de dados. E aí tu vai ver que as coisas vão fluindo daqui a um tempo. Esse comitê de bacia aí vai ser o bicho aí no meio ambiente aí. Tá E certo. valeu, já falei demais. É isso. Agora eu tenho a honra aqui da participação da professora Magnólia, que veio conosco, levantou a mão, depois o Raimundo Neto. Gostaria de dar boa noite a todos e também agradecer o convite, né? É sempre uma honra participar dos projetos, das lives que o senhor desenvolve e acompanhar seu trabalho. Na verdade, é a escola Magnólia que está participando. A nossa equipe, eu estou aqui, a professora Magnólia, ela também está, só que ela não pode comparecer, eu estou representando ela. Certo, ótimo. Conte para nós sobre o projeto lá de Pedrinhas, que quando nós falamos em Pedrinhas, na semana passada eu disse que eu iria lá, né? E aí o pessoal falou, o professor está fazendo um projeto lá na penitenciária, e eu disse, pelo contrário. Sim, nós iremos. Nós iremos fazer algo e nós dentro iremos. das questões ambientais, educacionais, e transformar essa visão ainda arcaica sobre a palavra Pedrinhas, né? Conte para nós um pouco. É verdade. É verdade. Porque, na verdade, professor, quando nós falamos Pedrinhas, muitas pessoas têm uma ideia errônea do que seria. Eles acabam fazendo a referência à penitenciária, e não é. Nós temos que mudar este pensamento, porque é uma comunidade riquíssima, com várias riquezas naturais, que não só o estado do Maranhão, mas o país, o mundo precisa conhecer, né? Lugares que ainda não foram conhecidos, lugares que precisam deste tratamento, que precisam dessa questão dos recursos naturais, de fazer... precisa ter alguém que tenha a autoridade no assunto, que entenda do assunto, para poder fazer como eu posso falar a palavra certa para o senhor, que possa manter os recursos naturais, essa é a palavra certa. E também levar à sociedade essa questão de ter a consciência, de ter a questão também do meio ambiente, de cuidar do meio ambiente. Né? Isso é muito importante. Não só estar lá
fazendo esse projeto mesmo de conhecer as riquezas naturais, mas também levar a conscientização para a própria comunidade. E nós temos, nós temos que é fantástico, na verdade, só conhecendo, registrando e mostrando, porque falando assim, não tenho, são lugares magníficos mesmo. Eu acompanhei, né, as fotos, né, que vocês me mandaram. Estou indo lá na sexta-feira, não é isso? Uhum. Então, e aí já fica o convite para toda a comunidade, confirmadíssimo, né, que defendem o meio ambiente a participar desse projeto, né? Não só a associação, mas todas as pessoas que são que têm, né, esse amor especial ao meio ambiente. É um projeto capitaneado aí pela Escola Magnólia, que me convidaram para fazer parte, mandaram, né, as imagens e eu já a nossa escola, todos fazem parte da família. Exatamente, a nossa escola, Isara. Então, assim, obrigado, né, por nos convidar. Acredito assim que não é um convite só ao professor Sérgio, né, mas é um convite a toda essa equipe. A gente fala de recursos hídricos, natureza, né, solo e tal. Tem tanta coisa ainda que não foi explorada. Precisa sim ser mostrado para a sociedade, que eu vejo que isso impacta não só nas questões ambientais, mas sociais, culturais, turísticas, econômicas. Verdade. Então, é muito importante, né? Como diz Paulo Freire, né? É melhor, né, uma escola do que um presídio. Mas se o presídio existe lá, é porque as pessoas ainda não perceberam quais são os outros mecanismos para que você tenha esse impacto minimizado. Então, eu acredito que ações como essa sejam um caminho. Obrigado. Diga aí, Raimundo. Então, eu que agradeço. As portas da escola estarão sempre abertas, tá bom, professor? A família que agradece. Sei disso. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Então, só venho complementar o que já foi dito, né? A educação ambiental, ela tem que ser, né, trabalhada desde o início. Mas quando a gente também fala desde o início, quem são aquelas pessoas que vão trabalhar desde o início? Será que elas estão também capacitadas? Né? Será que os nossos professores estão já com essa cultura, com essa adaptação a difundir a educação ambiental? Né? Isso é um questionamento, né, que eu faço, que vai ajudar a gente a raciocinar um pouquinho mais sobre essa questão da educação ambiental, que ela é muito mais profunda do que a gente realmente pensa, né? E dizer também que, no caso, o governo do estado, hoje, né, começou as inscrições, né, para a escola de educação ambiental, né? Foram abertas 10 mil vagas, né, para pessoas, né, que são professores. Oi? 10.500, eu estou vendo aqui. 10.500, dividido em 3 turmas, né? E cada turma com uma capacidade de mais ou menos 3.500 pessoas, né? Então, quer dizer o quê? Já existe uma mobilização, né, para estar atuando nessa questão da educação ambiental. E, primeiramente, a gente tem que qualificar quem vai nos ensinar, né? Nós estamos no meio, né? Nós sabemos a importância, nós queremos difundir, né? Mas a base, ela se constrói como? Né? A base, ela se constrói fornecendo essa educação ambiental para os pequenos. Mas será que quem está fornecendo isso para os pequenos também já está capacitado? Né? Então, é uma provocação que eu faço, né? E também dizer, né, que o governo já tem procurado isso, se preocupado com essa questão, né? A gente fala antes tarde do que nunca, né? Porque isso nós, como a gente é da área, a gente já esperava que isso já tivesse acontecido há mais tempo, né? Mas, graças a Deus, a preocupação, ela vem existindo, né? E as atitudes, as medidas estão sendo tomadas, né? Então, fica aí essa colocação. Então, nós estamos falando de educação ambiental, o próprio Raimundo Neto falou na questão do Estado. Acredito que eu e o Fred somos os mais experientes, né?
Mas há essa realidade, né, representada no governo do Estado pelo governador Flávio Dino, onde nós temos essa população, né, estimada de 7 milhões, um censo aí, né, de 6 milhões, é sempre esses milhões, muitas pessoas, uma densidade demográfica, que isso também é um indicador que pode ser trabalhado, até para a relação hoje, no momento pandêmico, é um dado também, né? Veículos, por que não, né? Então, dados do IBGE, eu trouxe aqui essa tela do IBGE para que a gente reflita, né? Do que vem pela frente. Então, uma das coisas que se fala muito é o IDEB. Então, se a gente fala de educação, se a gente fala de ensino, se a gente fala de como as coisas precisam acontecer, nós precisamos estar sabendo o que isso representa, quais são esses números, quais são esses indicadores, porque senão nós vamos patinar. Então, para que a gente fique um pouquinho mais seguro, né, mais ereto nas ideias, nós precisamos estar com esses dados bem conscientes, né? Então, a gente vê aí, dentro do cenário das 27 federações que nós temos aí o Maranhão em 23º no INDEP. Depois, quando a gente fala sobre o rendimento nominal mensal, então, veja só, quanto nas redes sociais se fala na polêmica do auxílio emergencial. Se o auxílio emergencial, para o Maranhão, é praticamente a realidade do que acontece. Não seria nem um auxílio emergencial para tirar o sufoco. O Maranhão, ele é basicamente a realidade do Maranhão, a triste realidade. Então, trazendo números justamente para provocar. Depois do IDH, outro número que ali, se a gente já está 23º, já estava dando vontade de chorar, imagina estar em penúltimo. É uma coisa assim que é assustadora. O que isso tem a ver com educação? Tudo. Tudo. Né? Então, toda a estrutura educacional não necessita de escola, ou como uma diretora teve uma infelicidade uma vez me dizer que a escola era boa porque tinha ar-condicionado. Né? Então, acredito que a educação ela vai além das paredes, transcende até a mente, quanto mais barreiras físicas. Outros números, né? Então, no ranking da Associação Brasileira de Desenvolvimento, o Maranhão está em penúltimo no ranking geral, porque ele apresenta os dados que são alarmantes, seja na economia, seja na distribuição de municípios, né, que você vai, quem viaja por aí sabe essa triste realidade. Eu fiz a última viagem ontem, né, cheguei hoje, né, passando pelos municípios maranhenses, nas nossas estradas, né? Então, a relação de serviços, indústria, a própria o agro que é pop no Maranhão, ele ainda é um agro ainda precisando entender a sua existência. Então, são dados. Esses dados eles refletem até nas decisões que iremos tomar. Né? Como o Raimundo Neto falou ainda há pouco, se nós estamos falando de que precisamos capacitar as pessoas que vão cuidar das nossas crianças, que vão ter essa oportunidade da alfabetização ambiental, como disse o Saulo, né? Que no meu ponto de vista, se me permite novamente, eu acredito que a alfabetização ambiental ela tem muito adulto ainda precisando e muito gestor público, muito gestor, esses que têm capacidade decisória entender o impacto que isso causa, eles precisam ser alfabetizados o quanto mais antes possível. Muita oração. E esse gráfico aqui, gente, eu queria que vocês me ajudassem a não chorar. Por quê? Aqui nós temos o pré-escolar, o ensino fundamental e o ensino médio no estado do Maranhão até 2018. O crescimento populacional do planeta está em ascendência, mesmo com a pandemia, e na maioria dos países. E no Brasil isso não é diferente. E no Maranhão também não. Ou seja, significa que mais pessoas estão nascendo do que morrendo, mesmo com a pandemia. Se essas pessoas estão nascendo, estão crescendo, evoluindo, chegando na fase escolar, e o gráfico mostra uma decadência,
principalmente do ensino fundamental, que é onde nós precisamos que eles sejam alfabetizados não só ambientalmente, mas alfabetizados do básico, né? Tanto é por isso que o nome é ensino fundamental, para que a sociedade possa ter mínimo de percepção das coisas. E esse é o gráfico que apresenta essa triste realidade. Para quem não sabe, o CDE é uma organização de desenvolvimento econômico, de análise do desenvolvimento econômico, e ela traça médias, né, para que aquela sociedade ela tenha um padrão, uma referência para esse desenvolvimento. E quando a gente pega esse gráfico também, nessa relação temporal até 2018, o que nós percebemos? Percebemos que o Brasil está com números muito baixos. Então, se o Maranhão se representa dentro do cenário brasileiro, numa relação muito triste, imagina que ela está dentro de um país que já também está triste. Né? Então, quando eu vejo as pessoas fazendo as defesas políticas, onde um tem um lado, outro tem outro e tal, parece que, né, nós não somos a mesma nação, parece que nós somos o mesmo estado, a mesma cidade, as mesmas pessoas, seres humanos, filhos de Deus. Né? Então, o que a gente precisa entender é que existe uma realidade que precisa melhorar, e concordo quando o Raimundo falou que nós já melhoramos. Né? E eu falei isso no nosso início da nossa roda de conversa. Né? Nós estamos melhorando. Sempre estivemos melhorando. Estamos passando por percalços e precisamos estar sempre levantando dessas quedas. Mas nós também precisamos ficar mais atentos do que é a nossa realidade para que as pessoas não façam a política da desinformação que o Joelber relembrou aí, né? Imagina que hoje, quantos grupos de WhatsApp tem sobre meio ambiente? Quantos Instagrams tem, né, sobre pessoas que falam de meio ambiente? Quantos Facebook, por aí vai? Mas será que todos eles estão interligados? Será que todos eles estão conectados no mesmo foco? Porque acaba, como o Biderman e o Hickler, eles são dois livros que eu li umas semanas atrás, que fala sobre a política da desinformação. Ou seja, ela é proposital. Então, tem muita coisa que acontece hoje e as pessoas precisam estar mais atentas. Ou seja, quem vai assumir as responsabilidades ambientais? Quem são as pessoas que estão à frente disso? O que realmente elas querem com isso? É muito importante que isso seja questionado o tempo todo. Certo? Assim como eu deixo que as pessoas questionem onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui e onde quer que eu esteja. Então, é muito importante que a gente que a gente seja mais resiliente a esse processo da desinformação, porque isso está desvirtuando, inclusive, uma professora de história dizer que indústria é primária e agricultura secundária, certo? Eu acredito que eu provoquei bem vocês para o que eu queria, né? Nesse momento. A professora Magnólia entrando aí na câmera aí da Grazi, né? Para quem disse assim, ixi, era uma morena que estava aí, agora é uma loura, para quem não conhece, é essa professora Magnólia que eu estava falando ainda há pouco. Está aqui o... Boa noite a todos. Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria novamente de parabenizar a iniciativa. Acredito que rodas de conversas como essa são interessantes e valorizam um tema tão atual e que precisa, de fato, desse olhar responsável, né? Fingir que as coisas estão bem não vai resolver nada. Acho que é justamente isso que o professor Sérgio vem, como ele costuma falar, provocando. Enquanto não houver uma iniciativa que, de fato, faça as coisas acontecerem, nós vamos passar aí gerações por gerações com as mesmas problemáticas e, como foi muito bem pontuado, a educação ambiental é um processo, né? É um processo que exige, inclusive, a união de forças em vários segmentos. Claro que é importante e fundamental a participação de pessoas habilitadas e que detêm conhecimento técnico acerca do assunto,
Porém, eu também acredito com muita força na importância de estimular as nossas crianças e fazer com que essa cultura do cuidar do ambiente seja algo levado mais a sério, porque, afinal de contas, é uma questão, deveria ser mais simples, as pessoas é que às vezes acabam tornando as soluções mais complexas do que elas de fato parecem ser. Então, professor Sérgio, toda a equipe, todos os profissionais, todos os convidados aqui presentes, só tenho a parabenizar a iniciativa e realmente alguém tem que levantar a mão e dizer, vamos dar o primeiro passo para ver se a gente consegue mudar essa realidade, porque o grande segredo de uma roda de conversa como essas é a gente poder depois voltar a conversar sobre ações efetivas. E olha só, a gente teve a roda de conversa, depois a gente colocou um plano de ação em prática, e realmente não é que dá certo. E eu acredito muito nisso, eu tenho certeza que nós temos profissionais aqui preparados para isso. Eu gostaria de pontuar uma situação que vem acontecendo aqui na nossa São Luís, em relação à questão ambiental mesmo, que, só para ilustrar também a nossa conversa, que são os pontos limpos, chamados assim, que são locais na cidade que eram lixões ou eram locais abandonados e que estão sendo repaginados, se é que essa palavra consegue traduzir o que eu de fato quero falar, estão ganhando vida, porque cuidar do meio ambiente é fazer isso, fazer o que não tem vida ganhar vida, porque não adianta a gente ter as riquezas naturais que nós temos e deixá-las como estão. Se hoje as coisas estão assim, imagine daqui a alguns anos sem devido cuidado, né? Então, mais uma vez, agradecer o convite e dizer que nós também estamos aqui para unir forças. E muito obrigada, professor Sérgio, meus parabéns por ser essa pessoa que está sempre à frente de temas assim, com muita responsabilidade, com muito engajamento. Você é um profissional que nos inspira a ter vontade de abraçar a causa e fazer acontecer. Essa mulher, quando fala, ou a mãe dela, ou qualquer pessoa dessa escola, sempre me deixa comovido, porque para quem não conhece, é bom conhecer essa história, tá? Como é longa e é linda, cabe uma roda de conversa só para conhecer a Escola Magnólia, tá? E muito obrigado, sempre muito honrado de estar com vocês, fazer parte dessa história, estarmos juntos, né? Já fiz o convite, e aqui na sua presença agora, né, reforçando, para que participem desse nosso início de projeto em Pedrinhas, que vem muita coisa boa por aí, né? Perfeito. E agora o Saulo, né, levantou a mão aqui. Por favor, Saulo. Professor, só para complementar o que o Raimundo Neto falou, a questão de quem são essas pessoas que vão estar capacitadas, é justamente o que os planos político-pedagógicos de cada escola traçam, né, nas capacitações com os professores, né, coordenadores, diretores, supervisores, a poder entender o que é isso, né? Aqui na nossa cidade a gente está buscando implementar a questão de uma política municipal de educação ambiental. Dentro dessa política a gente quer traçar os meios para que de fato seja trabalhado essa política no plano municipal para abranger de fato todas as escolas do município, mas também trazendo para um trabalho de forma indireta as escolas privadas e as estaduais, porque a ideia é discutir isso, como eu já havia falado, de forma transversal, né? Então é dentro desses planos que são discutidos os trabalhos de como é que cada professor na sua disciplina, na sua matéria, vai estar articulando esse determinado conteúdo. Talvez a sua provocação foi mais vigorosa do que a do Raimundo, apesar de ser no mesmo conteúdo. E eu vou fazer novamente o alerta, né? Lógico, planos, planejamento, eles são importantes, eles devem acontecer, sim.
Eu citei aqui, né, autores sobre a desinformação, as pessoas não podem passar batido sobre isso, gente. A coisa é muito séria. E quando se fala na formatação da estrutura educacional do Brasil, ela está falida. Essa é a palavra, tá? As escolas, elas precisam rever os seus conceitos, as suas estratégias, inclusive seus planos. Se realmente são planos. Planos para quê? Né? São papéis? São direcionamentos que são realmente seguidos? Ou são poesias para que alguém que tem o mínimo de percepção literária possa apreciar aquilo e continuarmos elitizando o nosso planeta e as nossas sociedades? Porque eu mostrei para vocês os números da educação brasileira e maranhense. Então, e esses planos sempre existiram, tá? Quem está falando aqui é quem já tem quase 30 anos de carreira na docência. Eu sou professor nato, é porque eu amo, porque eu gosto, né? E faço isso de graça. Atualmente, as minhas aulas, os meus trabalhos didáticos, que também são planejados, que também têm uma formatação estrutural, pedagógica, eles são propositivos e são atualmente gratuitos. Né? Mas como é que as pessoas estão desfrutando isso? Hoje, nós estamos aqui promovendo uma discussão sobre a educação ambiental de uma maneira gratuita. Então, eu ainda talvez esteja resistente, né? Ou perdendo a esperança nessa percepção, mas eu levanto sim essa polêmica. A educação brasileira, principalmente, porque não é exclusividade só do Brasil, tá? Basta lermos mais que nós iremos conseguir enxergar isso. A educação brasileira, ela está falida. Até hoje nós ainda falamos de Paulo Freire, que eu amo de coração. Mas Paulo Freire teve seu tempo, nós precisamos inovar sobre o aprendizado que tivemos dele e o que nós realmente queremos para frente. Porque o que está acontecendo com o Brasil hoje é um caos, um absurdo, onde nós falamos muito sobre o Covid, mas as pessoas continuam morrendo de fome. Então, nós não podemos jogar essa poeira para debaixo do tapete. Então, isso tem que ficar bem claro, porque quando nós falamos em educação ambiental, por isso que eu quis trazer à tona a provocação da educação, porque quando a gente fala ambiental, e você, Saulo, usou muito bem o termo alfabetização, né? Educação é um processo mais inteiro, a alfabetização é aquele pontapé inicial. Então, nós temos que rever isso tudo. Os professores que existem hoje, por sua maioria, e eu falo isso com propriedade, eu conheço as entranhas da educação brasileira, porque eu já dei aula em diversos estados. Outro dia eu vi um postzinho nas redes sociais de um mapazinho que você vai riscando e vai mostrando os estados, né? Eu sou tão orgulhoso que eu estou procurando, né, esse mapa para eu botar aqui no meu escritório e poder riscar, porque eu já fui em quase todos os estados, já trabalhei em quase todas as regiões brasileiras. Eu sei o que é a realidade da educação e nós precisamos ter esse alerta. Joel bem está com um filho recém-nascido, ainda tem muita coisa a ser feita. Eu poderia, inclusive, ficar mais tranquilo, porque a fase dos meus filhos já estão praticamente pronta para escapar do caos que virá. Porque os gestores públicos brasileiros, até agora, estão sendo irresponsáveis, estão sendo criminosos. Todos, não tem um lado, todos estão sendo criminosos quando eles estão tratando a educação brasileira como algo que eu não sei nem que plano eles estão considerando, porque prioridade não está sendo. E quando se fala que é uma contaminação, então você pode comparar qualquer protocolo. O que a escola promove de contágio e o que todos esses outros locais já defendidos, que a última agora que está sendo a igreja, eu não sei como é que as pessoas são capazes ainda de discutir sobre essa força maior, né? Acho que talvez pela organização que fizeram sobre a igreja, mas isso é muito polêmico. Não quero entrar nessa seara, que até mesmo eu nem tenho muita competência. Mas na área de educação, eu desafio, inclusive, pode ser secretário, pode ser governador, pode ser presidente, pode ser prefeito, pode ser quem for. Eu quero estar errado, mas eu quero ter a oportunidade
de dialogar com essas pessoas e eles me mostrarem que eu estou errado diante de todos esses números que a nossa história e que o nosso momento atual passa. Então, é muito importante que nós estejamos atentos a tudo isso, porque senão nós vamos desvanear, vamos continuar insistindo em coisas que vão elitizar um processo, ou seja, vão ter engenheiros ambientais? Tem, não. Existem agora, não existia antes de 2006, mas um projeto a partir de 2006, com plano, com planejamento, existiu. Hoje existe uma associação, estamos evoluindo, como o Raimundo falou, como o próprio Saulo também falou, então estamos evoluindo, mas não podemos ser refém de algumas posturas que elas não fazem mais sentido, a não ser criar colégios eleitorais. Isso é fato. E aí eu falo com mais tranquilidade ainda, porque eu não estou dentro desse processo. Pelo contrário, eu sempre tento apoiar aquilo que vejo que é uma solução. Porque o Enéas, um dos maiores intelectuais brasileiros que já existiu, teve 1% dos votos quando candidato à presidência da República. O Cristóvão Buarque foi o revolucionário da UNB em Brasília e também só teve 1% quando se candidatou para presidente da República. Então, assim, é muito importante que nós tenhamos consciência do que está acontecendo. O que está acontecendo é uma política de desinformação, principalmente no Brasil, em todos os seus campos, né? O Saulo ainda está com a mão levantada, eu vou deixar falar, mas o Emily, é isso, né? O Emily Tavares levantou a mãozinha, eu vou deixar que ela se manifeste também, é isso? Só pela ordem. O Emily, você? Sim, sim. Olá, eu sou Olá. Emily, sou uma estudante. Certo. Eu queria pautar assim, que particularmente eu no meu ensino fundamental, eu não tive nenhum tipo de educação ambiental. Para mim, era algo muito raso. E levando em conta que eu estou em um curso de meio ambiente, se não estivesse escolhido esse curso, acredito eu que não teria nenhuma noção como tem hoje em dia. E sobre o que era repassado para mim, era algo muito raso, muito mesmo. E muito curto, não era algo que, tipo, dando alguma importância. Hoje em dia eu acho muito preocupante, e comparando aos 2 anos atrás, hoje sobre o meio ambiente tem um alinhamento de pensamento completamente diferente. E ouvindo vocês falarem, e eu como estudante, tendo uma noção completa, é muito preocupante, porque tem pessoas ao meu redor, até minha família, que não tem esse total senso, esse total pensamento sobre o meio ambiente, que nós devemos realmente cuidar dele. Então, é algo bem preocupante. E um de vocês falou que é muito importante ter no ensino fundamental. E hoje eu vejo que eu só aprendi no ensino médio e que se eu tivesse aprendido no ensino fundamental, eu teria muito mais conhecimento do que eu tenho hoje em dia. Meu Deus, se merece o emotion para você, Emily, seria aquele. Aí tu deu palestra, né? Você é louco, você não deu aula, você deu palestra. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui, viu, Emily? E o que precisar, convide os seus familiares, interaja com eles, né? Eu faço isso muito aqui em casa. Nós tem as resistências, cada pessoa tem a sua forma de ser. O único engenheiro ambiental aqui em casa sou eu, né? Não sei, os meninos no futuro, né? Quem sabe, dá esse orgulho. Mas, muito obrigado mesmo, viu, Emily? Pela sua presença e passagem marcante. Rapaz, eu falo muito, né? Tá. Nós vamos fazer o seguinte, eu estava só para deixar alinhado, eu estava conversando com a Flávia depois daquela última roda de conversa, que aí os assuntos a gente vai provocando um ou outro, aí vem umas vezes assim, sem falar, aí começa a falar e a gente estende, só para ele também não ficar muito extenso com os vídeos que vão ficar no YouTube, porque a gente tem que lembrar das pessoas que não estão participando da roda de conversa, que elas irão lá, né, em algum momento, clicar também para conhecer, entender o que foi o assunto. Então, não estendemos, então já são 9h23, então vamos dar mais 15 minutos aí de roda de conversa, né? E aí a gente começa os encerramentos. Mas, por favor, João, com você. Não, eu acho que não vou mais falar muito, não, porque se eu começar a falar, eu me prolongo muito. Aí minha cabeça começa a aparecer ideias, e aí a gente vai. Mas dá uma oportunidade aí para os amigos falarem um pouco. Né?
Tá bom, então você me deu uma ideia aqui. Quando o Joelber fala isso, gente, para vocês entenderem, o Joelber, eu, o Mário, Raimundo, Saulo, quem mais está na diretoria aí, gente? Me ajudem, acho que são esses, né, que eu citei. Raimundo. Raimundo, falei o Neto, né? O Luciano, né? Isso. Então, são membros da diretoria atual, da gestão atual, da Associação Maranhense de Engenheiros Ambientais. Só que essa associação, ela é diferente, porque as pessoas às vezes não entendem, né? Às vezes parece aquela associação que é só aquele corporativismo para todo mundo, se dar bem de alguma coisa e cobrar taxas. Gente, a associação, ela é livre, se associem, tem associado estudante, tem profissional, é gratuito. E eu digo assim, é um gratuito por enquanto, porque como nós estamos crescendo e isso gera custos, né? Crescer tem um preço. E aí nós vamos ter uma taxa, mas essas taxas todas serão para manter esses custos quando tiver necessidade, tá? E aí, até hoje, para vocês entenderem os custos que nós tivemos, fizemos vaquinhas entre a diretoria ou aqueles mais próximos, e a diretoria atual, ela nada mais é do que uma continuidade da primeira diretoria, que depois mudou para a segunda, e nós somos a terceira diretoria da associação, tá? Então, quem ainda não é associado, fica à vontade, vai lá no Instagram, tem um linkzinho, basta botar lá a informação e você passa a ser um associado. Mas eu queria, né? Eu estou vendo aqui, a Emily deu uma aula para a gente, né? A Daniele sempre participa conosco, a Tayana também, tá? Aí tem hoje aí a Emily, a Lohane. Então, participem, na visão de vocês, pelo menos digam para nós, foi bom ficar esse tempo conosco? Não foi bom? Vocês querem propor, né, algum tema específico que vocês estejam estudando, ou se apresentem, né? Como é que vocês vieram parar aqui? É interessante nós entendermos esse perfil para que a gente possa, né, algumas das que eu citei, nós já somos até amigos das redes sociais, a gente interage, legal, mas nós estamos aqui no público, né? Não só o que está presente agora, mas também o que vai assistir depois. Nós não sabemos, né, quem serão. E quando o Saulo falou dos planos, planejamento, gente, para vocês terem uma ideia, a LDB, ela já trata, inclusive, enfatiza que tem que ter educação ambiental nos planos do ensino básico, do ensino médio, do ensino superior, e já tem, gente, certo? O professor, ele coloca lá, é tipo o professor de física. Lembrem aí do seu ensino médio, se o professor de física falou todos os conteúdos que tinha lá no plano. Não falou, até mesmo porque a maioria deles nem se planejou para isso. A maioria dos professores de física do ensino médio do nosso país não são físicos. Você aí falou né, de quem vai formar alguém para a educação ambiental. Eu estou falando isso com propriedade, porque além de engenheiro ambiental, eu sou professor de física. Mas eu me sinto até uma celebridade quando se fala nesse assunto, porque eu sou licenciado para dar aula de física. Bom, vamos lá, meu amigo Fred, diga aí. Boa noite a todos. Né? Educação, né? Educação é tudo. Né? A gente, né, na nossa última conversa, eu também, né, cheguei a levantar essa questão da educação ambiental, e aí eu lembro do saudoso Jackson Lago, que quando, há um tempo atrás, muito tempo atrás, ele dizia assim, mas o Jackson, o senhor é secretário de saúde e fuma. Na época ele fumava. Ele disse, não, eu não tenho mais jeito. A gente tem que tratar dos pequenos. Não... E assim foi feito. Quantas pessoas deixaram de fumar através da educação que foi dada? Olha, isso faz mal, isso não é mais charmoso. E assim, professor Sérgio, é que você falou, né? A gente tem que começar a olhar para frente. Né? E, como o Raimundo falou, dar o treinamento para essas pessoas. Eu tenho observado aí o governo do estado nessa escola, né? Isso é uma coisa muito bacana, né? O começo para a gente começar a formar cidadãos. Então, a educação, eu como filho de professor, né, que sou, a educação sempre foi muito presente na minha casa, né, para tudo. E a gente precisa, nesse lado do meio ambiente, a gente precisa cada vez mais da educação, porque ela vai ser a base para dizer o seguinte, eu não posso mais jogar o lixo na rua, eu não posso, eu tenho que saber para onde está o meu esgoto. E os profissionais da educação, da engenharia ambiental, eles são partes importantes nisso, porque eles vão dar o treinamento para esses professores, né, capacitando eles de uma forma a
dar essa linguagem ambiental para a educação ambiental. Então, minha conversa sempre é essa, né? Vão tratar das pessoas pequenininhas, né? E esse é o momento. A gente vive um momento que está muito mais fácil essa coisa de se falar de educação ambiental, de se falar... É como você falou, né, professor? Há 5 anos, 10 anos, não existia um engenheiro ambiental. Hoje já temos, né? E o Gilbert falou, olha, quanta leque, né, de coisas que a gente tem aí, não só de estar só olhando ruído, né? A gente tem outras coisas, né, para olhar. Tem a questão do saneamento, que é uma coisa que a gente tem que olhar muito bem, porque é um grande boom o que vai acontecer agora nesses 10 anos com esse novo marco, não é, Gilbert? Que vai acontecer, que já está acontecendo, né? Esse novo marco regulatório de saneamento. Isso vai dar muita oportunidade para os profissionais de educação de engenharia ambiental, né? Que são as pessoas que fazem os planos, né? Que botam para executar e até mesmo fiscalizam essa execução desses planos. Então, a educação é esse papo criativo, né? De que a gente vai lá do pequenininho, coloca uma solução. Lembra, né, da energia solar, como é que era? Ninguém conhecia, era muito caro, aí foi mostrando, foi educando. E hoje, eu também passei agora, eu tive agora em Pedreiras e Colinas, também olhei a situação do interior do Maranhão e fiquei muito feliz. A energia solar ela está se espalhando aí de uma forma muito ligeira, né? Falando bem maranhense, bem ligeira, né? Então, isso vem de quê? Da educação ambiental, que o sujeito está vendo ali, ó, alguém ó, coloca isso aí no teu telhado aí, que tu vai ter, né, energia renovável, e aí bate no bolso, aí pronto. Aí a pessoa, opa, vou colocar isso, posso colocar um boiler, posso colocar uma energia solar, posso colocar um biodigestor, então, tudo isso vem da educação. E a gente tem que, sim, olhar essas escolas, o Saulo falou muito bem, preparar esses professores, né? Dar a ferramenta para eles conversar. E é como o Eliane Tavares falou aí, né? Ela não sabia, imagina eu, que vou fazer agora. Eu posso revelar minha idade. As meninas, não, por favor. Eu vou fazer agora, 49. Eu não sei o que era engenharia ambiental, eu nunca aprendi. Ela foi bem realista. Se ela não se encaminhasse para isso, o primeiro e segundo ano dela, não se falava de nada, né, de educação. É muito raso, né? A educação ambiental ela ainda está ela é pouco falada e ela tem que começar a ser falada para se criar essa cultura da reciclagem, do reuso, da logística reversa, de que a gente ainda não está entendendo bem o que é essa logística reversa. Se você olhar para a logística reversa, a responsabilidade ela não é totalmente nossa, ela é do cara lá que produz a latinha, o plástico, o ferro, ele é que tem que ser responsável. E aí, através dessa educação ambiental, a gente vai ter a ferramenta de cobrar, não só o gestor público, mas também aquele supermercado, aquele fabricante de geladeira, aquele fabricante de tudo, né? Então, ele tem que estar incluso nesse meio ambiente. E a educação ambiental é a ferramenta assim, singular. A gente realmente tem que, com a AME, viu, professor? A gente tem que bater firme nas universidades, nesses conselhos estaduais, nos municípios, né? Colocar eles como agentes. Olha, vamos lá, vamos educar essa turma, mudar a cultura. Chega de estar olhando para trás e vamos olhando para frente. Essa é a minha contribuição. Sempre bom esse bate-papo aqui. Estou cansado aqui, mas estou firme. Cheguei agora de viagem, estou meio moído aqui, mas estou firme. Tá bom? Muito obrigado, sempre bom. Show, Fred. Muito obrigado mesmo. E as meninas vão se limando aqui. Agora a Tayana, não é isso, Tayana? Quer falar? Levantou a mãozinha? Fica à vontade. Abre o microfone. Vamos nessa. Então, estou aqui de ouvinte, né? Vocês têm muito a contribuir para a gente, então, como recém-formada, estou aqui só colhendo informações. Em relação à educação ambiental, a minha colocação é que, diante do cenário atual, né, eu acredito que um dos maiores desafios da nossa profissão
atribuir valores, né? Acredito eu que muitos gestores, empreendedores e sociedade de modo geral não vê valor no que a gente faz na questão do meio ambiente. Então, e essa contribuição e esse ver valor, eu acredito que a ferramenta fundamental é a educação ambiental, né? Então, acredito eu que nós, como engenheiros ambientais, devemos sim nos atentar mais para esse assunto, né? Trabalhar mais em cima da educação ambiental. E, para não me estender mais, eu gostaria de falar também que é muito interessante a gente colocar a questão da educação ambiental informal e nas comunidades tradicionais, né? Acredito que as comunidades tradicionais, elas têm muito para contribuir e é um grande parceiro, né? No futuro pode ser um grande parceiro da gente para propagar os conceitos da educação ambiental. Então, essa é a minha contribuição. Boa noite a todos. Tá certo. Tayana falou uma coisa que me provocou aí. É sempre bom, viu, as pessoas participarem. Às vezes ela está ali, né, como você disse, como ouvinte, você traz uma coisa toda, né? Outro cuidado que eu peço a todos, a gente tem que entender que a elitização, ela sempre ocorre quando você densa muito a ocorrência. Então, você vai elitizar. Isso financeiramente, isso intelectualmente, existem vários tipos de elites, né? Então, e quando nós falamos na educação ambiental informal, ou a educação informal, isso é um termo que foi gerado e nós temos que estar atento a ele, porque senão ele pode ser uma ferramenta para os maliciosos em devolver o que antes já se fazia, né? A responsabilidade da educação ambiental para aqueles que já são educados ambientalmente. Porque quando nós falamos em comunidades que são rurais, ou quilombolas, os índios, e por aí vai, né? Não precisa ser tão raiz, mas pode ser aquele pessoal lá de Pindaré-Mirim, Santa Luzia do Paruá, terra do meu pai e tal, mas são pessoas que praticamente não usam eletricidade, às vezes nem vão precisar da placa solar, né? Cometeram uma gafe no ano de 2011, se eu não me engano, um projeto em Buriticupu com placas solares para gerar eletricidade com chuveiro elétrico, né? Não sei o que esse chuveiro elétrico fazia, devia ser um ultramoderno, porque não sei se era água quente no ambiente tão quente como é Buriticupu. Mas, bom, nós temos que ter esse cuidado. Eu acredito que é saudável essa interação, que não seja uma elitização da problemática, então, que traga, né, essa experiência desses educadores. Eles sabem, sim, o que é uma agricultura familiar, eles sabem o que é aproveitar a água no seu recurso, eles sabem o que são esses resíduos, né, como transformar diretamente, inclusive, esses resíduos em algo benéfico à sociedade. Aquela sociedade deles já é bem madura com isso, mas esses seres urbanos que nunca sequer pisaram na terra, que quando pisam numa terra diz, meu Deus do céu, isso não é legal. Como não é legal, gente? Foi comprovado energeticamente que devemos pisar na terra. Então, muito bacana, viu, Tayana? Você falou, e olha só a provocação, né? Aí, ó, já fez as outras levantarem a mão, aí o Raimundo tinha levantado a mão, aí depois baixou. Vamos aqui a Emily. Depois a Emily, né? Emily, diga aí, Emily. Emily. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Emily Naila, estudo na UP Cururupu. Fui convidada pelos meus professores para estar aqui. E eu gostei muito do tema que foi pautado. É muito importante e interessante, não só para quem exerce na área de meio ambiente, quanto para todo mundo deveria ter conhecimento do que vem ser essa educação ambiental. E eu sou do curso de meio ambiente e eu estou tendo noção do que é essa importância hoje, que antigamente eu não tinha essa educação ambiental, até porque não é uma coisa que as escolas, infelizmente, trabalham, que deveriam trabalhar.
desde quando éramos pequenos, porque quando a gente acontece da gente tentar falar para alguém mais velho, assim, adulto já, sobre não fazer isso, que prejudica o meio ambiente, é muito difícil a gente convencer ele, porque ele já tem uma ideia formada. E quando já é trabalhar desde pequeno, já é mais fácil da gente ensinar isso. Então, essa é a minha contribuição. Gostei muito dessa roda de conversa, e se eu tiver a oportunidade, vou participar das outras rodas de conversa. Gostei muito. Show, Emily. Tá vendo aí todas as meninas dando palestra aí, falam pouco e falam tudo, né? Super legal isso. Aí, Emily, é só lembrar também de quando a gente fala assim, educação ambiental a gente não teve e tal, vamos lembrar também do amor, né? Essa relação professor-aluno, essa coisa da troca de realmente viver, de entregar, né? Não só a educação ambiental, não só a geografia, a história, a física, a matemática, a literatura, mas essa coisa de realmente sermos humanos e evoluir juntos. Acho que isso é importante. Por isso que às vezes a gente insiste muito na nossa associação, as pessoas não confundirem chamar AMEA, chamar AMEA mesmo. Eu acredito que o amor seja um bom caminho para as coisas darem certo. Oi, gente, boa noite de novo. Só queria parabenizar a Emily, né, pela fala, antes da minha fala, que ela é da mesma UP que eu, estuda na mesma sala que eu, e a gente é amiga, e a gente vem aprendendo junto aí essa nossa caminhada de meio ambiente. Inclusive, a gente sempre fala nas nossas aulas que a gente é apaixonada no nosso curso, que não é querendo influenciar as outras pessoas, mas que todos deveriam entrar no nosso curso de meio ambiente. E o senhor fez uma pergunta bem em uma dos inícios das suas falas, como que a gente veio parar aqui? E eu estava bem tristinha, assim, com algumas coisas que vem acontecendo com o meio ambiente, com algumas páginas que eu sigo. E o nosso professor, o professor Rafael e a professora Cíntia, eles colocaram um link e logo a gente veio participar. E é muito engraçado que hoje mesmo eu estava triste e é tão importante o que vocês falaram. Eu aqui me sinto completamente inspirada por vocês. É tão importante o que vocês falaram, o que vocês pautaram, porque como a Emily muito bem falou, ensinar algumas pessoas idosas é muito difícil. Eu tento conversar com a minha avó, ela entende, só que ensinar as crianças é mais fácil, porque elas vêm aprendendo de dia a dia se a gente ensinar todos os dias. Então, eu tive uma situação aqui na minha cidade, né, que é cidade pequena, em que uma pessoa, e até conto isso nas minhas aulas, uma pessoa, a lixeira estava do lado e a pessoa jogou lixo no chão. E foi bem na minha frente. E eu fiquei, me roendo por dentro, querendo já brigar, falar para a pessoa, mas eu simplesmente, na frente da pessoa, peguei o lixo e botei no lixeiro e virei para ela. O lixeiro está do seu lado. Coloque o lixo no lixeiro. E aí, acho que com isso, a professora sempre fala para a gente, com isso, as pessoas vão aprendendo, com as nossas atitudes, as pessoas vendo as nossas atitudes, elas vão aprendendo. Então, é muito importante o que foi pautado hoje, é muito importante a fala de vocês. Como eu falei antes, eu me sinto completamente inspirada, e eu quero ser um dia assim, eu quero revolucionar mesmo sobre o meio ambiente, que são causas muito importantes. Meu Deus do céu, Fred, Joel, Beneto, Luciano. A próxima presidente. Cara, sensacional. Cara, isso faz, olha, eu fiquei até sem ar, cara. Olha, vou dizer uma coisa aqui, se serve de sugestão, se não, também descarte, porque o que eu vou dizer até serve. Foi filosófico até. Tudo aquilo que não te fizer bem, deixe de seguir. Né? Procure seguir aquilo que te faz bem. Tá? Porque hoje, principalmente, nós temos essa escolha muito independente. Nós somos independentes nessas escolhas muito mais do que antes. Antes, nós éramos afunilados. Que o algoritmo ainda tenta fazer isso. Né? O algoritmo ainda vai nos afunilando. Quem não é muito atento, quando espanta, ele está lá, atolado. Uma areia movediça digital, né? O algoritmo. Mas
nós podemos, com um clique também, deixar de seguir. Então, aquilo que não fizer bem, deixe de seguir. Seja a nossa convidada, como o Fred disse, a futura presidente, porque na nossa associação é um processo contínuo. Inclusive, o nosso projeto dessa diretoria é porque na próxima associação nós temos uma prerrogativa que vai ser uma presidente, vai ser mulher, e que metade da diretoria também tem que ser mulher. Não existe no nosso regulamento isso, mas a nossa diretoria propôs no dia da posse. Tá? É óbvio que a diretoria é composta pelos engenheiros profissionais, né? Engenheiro ambiental profissional. Pelo visto, vocês estão fazendo técnico em meio ambiente. Vocês, como estudantes da área ambiental, vocês, de acordo com o nosso regimento, vocês podem se associar. Assim como o Fred está agora se associando com uma empresa, que antes o nosso estatuto também permite, mas antes nós não tínhamos nenhuma empresa associada. Nós estamos nessa campanha, a empresa do Fred, inclusive, vai ser a primeira empresa associada. Então, assim, é muito legal esse feedback de vocês, e fique à vontade, segue lá a AMIA, né? Associação Maranhense de Engenharia Ambiental. No dia que ela também não te fizer bem, deixa de seguir, certo? Segue só quando ela estiver fazendo bem para você. Então, e nós estamos aqui à disposição do que vocês precisarem. Nosso amigo Neto levantou a mão. Diga aí, Neto. Só para fazer um comentário a respeito do que a Tayana falou, né? Sobre as comunidades tradicionais, né? Porque, às vezes, nas comunidades tradicionais, a gente enfrenta um grande problema, que é a própria educação em si, né? Entretanto, pelo fato dessas comunidades tradicionais, na maioria das vezes, né? Ela está localizada em locais que aquela interação com a natureza, né? Propicia um entendimento, né, da questão ambiental, às vezes até mais rápido do que alguém que tem um contato com uma educação mais assídua e atuante, né? Claro que um não exclui o outro, né? Eu só estou colocando isso, né, como uma forma de alertar nós como os profissionais, né, de dizer que nem sempre o fato da educação, aquela educação básica, né, ela ser realmente efetiva, ela vai influenciar na educação ambiental pelo meio em que a pessoa vive. Porque o meio em que as comunidades tradicionais geralmente vivem tem muita essa interação, né, com o meio ambiente. E aí, às vezes, fica mais fácil tratar do assunto. É um tema sempre provocativo, né? Até gosto desse termo, porque nós temos que ter cuidado, né? As pessoas hoje eu vejo algumas, né, fora daqui, queria que elas estivessem aqui nessa nossa roda de conversa, né? Talvez seja por isso, elas sabem que haveria o questionamento e não estão. Mas, bom, que você quer educar uma pessoa que ambientalmente ela já está educada, ela já é graduada, especializada, mestre, doutor, PhD no assunto. E aí você chega lá porque você estudou alguma coisa num livro ou aprendeu em alguns laboratórios enclausurados, e você chega para aquela pessoa que está vivendo de maneira interativa com o meio ambiente, seja um respeito até espiritual, e aí você chega ali e diz, não é bem por aí, eu queria trazer aqui uma novidade para vocês. Eu acho que esse é um cuidado que a gente precisa, como responsáveis sobre o sistema, nós precisamos responsáveis, né, não ser os operantes ou poderosos do sistema, mas nós somos responsáveis, como todo cidadão deve ser responsável pelo meio ambiente, devemos estar atentos a esse tema. Só queria falar, só para encerrar, né? Fazer um pouco de ali o que o Frederico falou, rapaz, a gente caravear, a pessoa, como a gente disse no começo, o Saulo, depois eu falei, né? A educação ambiental, ela, na verdade, está em tudo. Aí quando tu vê a placa solar sendo instalada nas residências, tu vê realmente educação ambiental.
E, na verdade, ela influencia em tudo. Às vezes a gente pensa, mas me veio agora uma memória aí de uma lembrança de uma referência aí que eu estava falando com um amigo, que só para conectar aí com o saneamento, a educação ambiental. Tem muitos engenheiros, vou falar uma coisa que até boa parte dos engenheiros nem sabe, e que seria interessantíssima se trabalhar na educação ambiental do saneamento. Vou dar uma coisa bem simples, que acarreta um prejuízo muito grande, e só acontece porque não tem educação ambiental. É a conexão de água pluvial dentro da rede de efluente. O que é isso? É você pegar a água, cai da chuva, né? E você, às vezes, está na sua casa, você constrói ou reforma, e você lá não quer, vai ficar feio, que a água escorra para frente da casa. Aí a pessoa pega e conecta na rede efluente. Uma coisa que parece ser simples e que quase ninguém sabe que é proibido isso. Qual é o grande problema disso, Joel? É que, como a gente está aqui numa região que chove 6 meses por ano, quando você tem água fluvial conectada na rede, simplesmente as estações de tratamento de efluente eles não conseguem tratar. Quando começa a chover, você simplesmente tem que abrir as comportas da estação e deixar passar. Para a gente é gravíssimo, por quê? Porque acaba a gente aqui no Maranhão, em São Luís, pessoal, que é onde tem estação, a gente tem 6 meses que a gente trata efluente, 6 meses que a gente não trata. E a gente nunca viu, eu pelo menos nunca vi, as companhias fazer esse trabalho de educação ambiental para dar esse tipo de informação. Isso é educação ambiental. Você informar, ó, é proibido conectar água pluvial na rede de efluente. E ninguém fala, ninguém trabalha educação ambiental e o prejuízo que isso acarreta para o meio ambiente e operacional é enorme, porque a gente passa 6 meses praticamente sem tratar efluente, só deixando o efluente passar. Valeu, encerrando. Obrigado, Joga. Tayana levantou a mão. Eu levantei só para contribuir, né? Dizer que essa contribuição na realidade do Jober foi muito importante porque eu aprendi isso na graduação, né? Essa informação da água da chuva que tem que ir para drenagem urbana, né? E isso eu vejo já em muitas casas, né? Essa água indo para o esgoto. E quando eu falo que está errado, as pessoas dizem, eu nunca ouvi falar disso. Então, de fato, é muito importante que a informação que a gente tem, nós, os profissionais da área, né, que essas informações sejam passadas para a sociedade de modo geral. É isso. Excelente, Tayana. Você falou aí, eu lembrei que, como trabalhamos também, a engenharia ambiental é membro do Conselho de Engenharia, que regulamenta a profissão, né? Só que a mídia, ela já não era regulamentada. Então, o profissional hoje, para fazer jornalismo, ou ser influencer e tal, ele não precisa, né? Ele nem é representado por nenhuma organização. Ele chega lá, se as pessoas começarem a segui-lo, né? Fazendo bem ou não, aí isso vira uma moeda hoje de barganha para levar a informação. E aí fica difícil, né? Porque nós precisamos levar informação. Eu bato muito nessa tecla, né? Eu ontem mesmo dei uma entrevista para 3 emissoras lá em Santo Inês, 3. E aí os caras usam meu tempo lá, quase 30 minutos, falando para na hora de fazer a reportagem ele bota lá 5 segundos. Será que todas as pessoas já sabem, ou só 5 segundos eu fui super poderoso de informar sobre tudo que significa a poluição sonora? Eu acredito que eu não tenho esse poder, né? Mas essa preocupação, eu convido a vocês a, já nesse encerramento, agradecendo, mais um convite à próxima roda de conversa, ao mesmo tempo, aí nós vamos só organizar, né, Joel? A gente bota lá no grupo para ver qual é a próxima quarta, quem vai ser, né? Tá? Mas, ao mesmo tempo, também convidar todas, né, e todos a multiplicarem as informações.